Paz do Senhor, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais um vídeo. Estamos aqui porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, queridos. É por isso que estamos aqui, porque Deus é misericordioso. E hoje eu vou falar de um assunto, que algumas pessoas ainda não entenderam, E eu não vou explicar detalhe por detalhe, que eu quero fazer esse vídeo no máximo em 10 minutos. Mas eu quero despertar a curiosidade de quem irá assistir esse vídeo para estudar esse texto. Essa é a ideia, despertar, para que você vá pesquisar, vá buscar entender melhor esse texto. O texto é de Atos capítulo 2, É a descida do Espírito Santo, o título da leitura, E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Observe esses detalhes. Veio do céu um som, como de um vento, e eles estavam sentados na casa. Eles estavam sentados. E no decorrer do texto, eu não vou ler todo o texto, nós vamos ler agora o quarto versículo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos ler outro versículo lá. Vamos ler o 6º versículo. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua língua, na sua própria língua. O 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Verso 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Queridos, e o verso 14 aqui, para encerrar a leitura. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse, com os 11, levantou a voz e disse. Só até aqui, queridos, o que eu quero que você entenda nesse texto, primeiro, estavam todos sentados. O som que veio do céu foi o que as pessoas que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecoste ouviram. Não foi o barulho das pessoas, não, de forma nenhuma. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Então, se você observar, dependendo da versão bíblica que você vai ler, ou você tem em casa, ela vai dizer assim, e ouvindo aquele ruído. Então, as pessoas que estavam em Jerusalém, elas não foram lá para frente do cenáculo pelo barulho que as pessoas que estavam dentro do cenáculo estavam fazendo. E sim, elas ouviram o som que veio do céu como um vento veemente e impetuoso. E é interessante, queridos, que todos foram cheios do Espírito Santo. E todos estavam sentados, inclusive os 12 discípulos. Ao verso 11, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse. Queridos, e um detalhe aqui, que Pedro e os 11 estavam todos sentados também. Não tinha nenhuma bagunça, não tinha corre-corre, não tinha reteté, não tinha ninguém dando cambalhota, não tinha ninguém rodando o peão do Silvio Santos, não.
Não tinha ninguém pegando na cabeça do outro, pegando na mão e botando para rodar que nem escola de samba e o porta-bandeira, que eu não sei nem, que eu acho que é o mestre-sala e porta-bandeira, que ele fica rodando lá, a mulher. Né? Não tinha mestre-sala, não tinha porta-bandeira, né? Não tinha isso aí de forma nenhuma lá dentro do cenáculo. Estava todo mundo sentado, todo mundo estava cheio do Espírito Santo e todo mundo falando que línguas estranhas ou idiomas de outras nações, né? A minha Bíblia diz que eram idiomas de outras nações. Aqui, as pessoas que estavam visitando, ficaram pasmadas. Né? Mas como ouço eles falarem? Né? Em outras versões vai dizer na minha língua materna. Como que pode? Aqui, só dando exemplo, como pode um brasileiro que nunca estudou inglês, não sabe falar inglês, agora está falando inglês para o americano? Né? Como pode um brasileiro que nunca aprendeu árabe estar falando para um árabe? Foi isso que aconteceu. Né? Então, é bom deixar bem claro aqui. Né? Estavam todos sentados. O som, o barulho que as pessoas ouviram lá fora não foi o grito dos irmãos aqui, não, dentro do cenáculo, não, de forma nenhuma. Estava tudo dentro de uma moderação. Né? Porque o verso 14 vai dizer: Pedro, pondo-se em pé com os 11, ou seja, Pedro estava sentado, levantou a voz, ou seja, Pedro também estava falando moderadamente. Ninguém estava gritando, não, de forma nenhuma. Eu estou expondo essa questão aqui, não é tentando explicar detalhes por detalhes, senão ia dar meia hora, uma hora, eu ia ter que fazer um esboço, pegar um monte de referência bíblica, não. Eu quero despertar a sua curiosidade para estudar o texto. É isso que eu quero que você faça. Eu quero despertar, daí você vai estudar mesmo. Estava todo mundo sentado. E só quem ficou em pé foram os 12 apóstolos. Né? Todo mundo estava falando dentro de uma moderação. Quem ergueu a voz foi Pedro para falar com a multidão. Que estava, a multidão, alguns da multidão estavam acusando os irmãos que eles estavam embriagados, né? Porque estavam falando em outras línguas, né? E é interessante, né? O texto ele é tão claro, né? Todos estavam sentados, todos estavam falando moderadamente. Não tinha nenhuma carrapeta lá, nenhum peão do baú. Né? Todos estavam cheios. Né? Então, é isso que eu quero. É isso que eu quero, que você analise o texto. Pegue 2, 3 versões bíblicas e vá analisando, que você vai ver, né, que as pessoas ali foram para frente do cenáculo, né, por causa do som que veio do céu, do som, né, que parecia um vento veemente e impetuoso, mas era a presença do Espírito Santo naquele lugar. Né? E é interessante que muita gente diz: nós somos pentecostais, né? E atribui o Pentecoste a barulho. Né? E Pentecoste não tem nada a ver com barulho, queridos. Pentecoste significa festa. É festa do Pentecostes. Não tem nada a ver com barulho. Né? E a maioria das igrejas aí que gosta de barulho bota lá, é pentecostal. Né? E caiu num, né? Já que todo mundo, não, quando vê o nome pentecostal, não, aqui tem barulho. Não, mas hoje você está sabendo, né? Quem não sabia vai saber hoje, quando assistir esse vídeo, que Pentecoste é festa, não é barulho. Ninguém estava fazendo barulho lá no cenário. Estava todo mundo sentado, bonitinho.
e todo mundo cheio do Espírito Santo. Talvez você diga, né? Vai ter aquele irmão, tem um irmão que assiste meus vídeos, ele é meu fã. Eu não quero nenhum fã, não. Ele é meu fã de teimoso, mas eu não estou aqui atrás de fã. Toda a vida ele diz, mas por que tu não explicou o texto? Tu só leu. Digo, rapaz, eu estou dizendo lá que é para despertar curiosidade, para a pessoa ir buscar dentro da palavra conhecimento. Eu não quero passar conhecimento para ninguém, não. Eu quero despertar as pessoas a buscarem conhecimento. As pessoas ficaram muito acomodadas, confiando só no pregador. Não, não, você não deve confiar só no que eu falo, não, querido. Não, eu estou falando aqui, você vai lá na palavra, vá pesquisar lá, será que esse indivíduo está certo? O que ele falou tem fundamento? É isso que você tem que fazer. Você tem que ser um crente bereiano, né? Se o apóstolo Paulo, quando ia ministrar para os bereanos, eles ficavam pesquisando para ver se estava tudo correto, imagine o irmão Norberto aqui quando está falando, aí que você tem que pesquisar mesmo. Vá lá para a Bíblia, pesquise, vamos ver se está certo, vamos ver se o irmão Norberto falou certo mesmo. É isso que eu quero que você faça. Né? Desperte a curiosidade e pesquise, vamos estudar a Bíblia. Né? Paz do Senhor a todos, que Deus continue tendo misericórdia de todos nós.